Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Como foi a sua noite de sono? A minha oração é que seu amanhecer esteja sendo muito bom, que Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso, que a presença do Senhor seja constante na sua vida, que seus pedidos de oração, seus clamores, tenha certeza que o Deus que nós servimos já ouviu e já está providenciando a resposta, está mandando a resposta. Vai chegar, não desanime. Há um Deus que vela por mim e por você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela noite de sono. Obrigado, Senhor, por cada um que está comigo nesse devocional agora. Dá-nos um dia na tua presença. Fala aos nossos corações. Nós dependemos de ti, Senhor. Abençoe aquela família, tomando nas tuas santas mãos. Amém. Vamos então continuar com a nossa leitura. Se você puder pegar sua Bíblia, eu digo isso todo dia, mas eu não me canso. Mas olha, uma coisa que eu também não me canso de pedir: deixa seu gostei, seu comentário, seja canal de bênção na vida de alguém. Se não é inscrito ou se já é inscrito há muito tempo, certo? Verifique a sua inscrição, ative o sininho das notificações, envie esse vídeo para mais alguém, seja canal de bênção na vida da sua família. É muito bom ter você aqui. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho de Lucas, nós já estamos no capítulo de número 4, no versículo de número 31, é a nossa leitura hoje, certo? Do 31 ao 44. Vamos lá então? Pegou sua Bíblia? Não? Então pega a sua Bíblia aí, se você puder. Se não, põe o fone de ouvido, eu vou ler para você. Diz assim, aqui eu tenho uma Bíblia que tem um título: Jesus ensina com autoridade. Também, esse mesmo texto está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 28, fala sobre isso também. Mas vamos aqui no Evangelho de Lucas, que nós estamos lendo e meditando. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Olha que coisa interessante. Veja que Jesus está ensinando com autoridade. Lembra que quando ele está lá na sinagoga, ele vai ler o livro, ele abre no profeta Isaías e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra disso? E aí eles ficam chateados quando Jesus começa a ensinar. Foi a nossa leitura do vídeo passado. E agora nós encontramos Jesus aqui ensinando. E desceu a Cafarnaum. Lembra que eles queriam jogar Jesus de lá de cima? Ele, porém, saiu quando ele estava na sua própria terra, sua própria cidade, e retirou-se, desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava aos sábados. E todos ficavam admirados. E aí aparece isso aqui. Um demônio vem e fica dizendo isso aí. E Jesus não faz conversa. Ele manda que saia. E o demônio deixa aquele homem livre. E a sua fama divulgava por todos os lugares. E eles diziam: que palavra é esta? Que poder é esse? Era uma coisa impressionante. Que poder é esse?
que esse homem possui. Olha o que diz aqui. Jesus havia se mudado recentemente de Nazaré para Cafarnaum. Isso também está em Mateus 4,13. Esta era uma cidade próspera, possuía grandes riquezas, mas havia decadência moral e espiritual. Por ser um quartel-general para muitas tropas romanas, a palavra de Jesus poderia espalhar-se dali por todo o Império Romano. Por que era permitido a Jesus ensinar na sinagoga? Pois é, porque era o costume permitir que visitantes, que coisa maravilhosa, ensinassem. Mestres itinerantes eram sempre bem-vindos para falar àqueles que se reuniam todo sábado na sinagoga. Isso é muito interessante. O que é que nós vemos hoje em dia? Às vezes chega uma pessoa que a gente não conhece, mas é uma pessoa que a gente sabe que é um bom pregador, um bom cantor, e tem as oportunidades das igrejas para ministrar, para dar curso, não é isso? E Jesus, ele faz isso nos sábados. E também nós encontramos que quem aproveitou isso foi o próprio apóstolo Paulo. Aproveitou essa oportunidade também. Está em Atos 13, certo? Olha só. E aí, nós lemos que havia um homem ali que estava possesso por um demônio, onde Jesus estava ensinando. O endemoniado foi ao lugar de adoração e insultou Jesus. Só que é ingenuidade pensarmos que seremos protegidos do mal na igreja. Quantas vezes você já viu demônios se manifestar? Satanás tem prazer em invadir nosso ambiente sempre que é possível. Mas a autoridade de Jesus é muito maior. Que coisa maravilhosa. Jesus, ele repreende. Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai-te. Sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, mas não fez mal a ele, sem lhe fazer mal. E aí todos ficam espantados, porque o agir de Deus espanta muitas pessoas. Ficam sem saber por que aconteceu aquilo. E eles perguntam uns aos outros, que palavra é esta? Que até os espíritos imundos mandam com autoridade. O interessante aqui é a autoridade. Autoridade e poder, e ele sai. E a sua fama divulgou-se por todos os lugares. Porque a conversa saiu. Tanto sai conversa boa, quanto sai conversa ruim, não é? E todos foram dizendo, olha, apareceu um que expulsou o demônio. Olha só, vamos continuar. Versículo 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. E rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não o deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Interessante isso. Ele vai para a casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente, ele cura esta mulher, a mulher levanta para servir Jesus, e isso é maravilhoso. Por onde Jesus está, há milagres. Então, creia na presença de Jesus na sua casa, na sua vida. Chame Jesus para permanecer na sua casa, para fazer parte da sua família. Isso é maravilhoso, isso é interessante, isso é gratificante e abençoador para nós. Os exemplos estão aqui. E aí, continuando, versículo 42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentassem deles. Ele, porém, lhes disse, também é necessário
que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Olha que interessante. A multidão quando vê, mas isso acontece ainda hoje. Quando nós vemos que Deus usa uma pessoa em dons, em milagres, a multidão se aglomera porque está faminta, está sedenta. E eles queriam que Jesus ficasse ali, mas Jesus diz, não, pera um pouquinho, eu também preciso anunciar a outras cidades o evangelho do reino. Eu preciso ir. E ele pregava nas sinagogas da Galileia. Isso é maravilhoso, isso é interessante, porque Jesus, ele tinha que se levantar muito cedo para ter algum tempo a sós. O versículo 42, e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, porque Jesus também precisava ficar a sós com seu Pai. E ele precisou estar sozinho a fim de orar e revigorar-se. A oração nos revigora. Então, vamos seguir o exemplo de Jesus, continuar sempre em oração. O reino de Deus era uma boa nova para os judeus, porque eles aguardavam a vinda do Messias, prometido desde o cativeiro babilônico. E é para nós, porque significa liberdade da escravidão, do pecado e do egoísmo. Então, Jesus estava ali, pregando o evangelho do reino de Deus. Então, a nossa leitura hoje foi do versículo 31 ao 44, que é o final do capítulo 4, e nós terminamos aqui o capítulo 4. É uma leitura maravilhosa, continue lendo, continue estudando a palavra de Deus, vendo quanta coisa boa. Jesus, ele continua o seu ministério, ele é tirado fora da sua própria cidade, ele desce a Cafarnaum, está dizendo aqui, e desceu cidade da Galileia, e ele ensinava. O interessante é o prazer que Jesus tinha de ensinar e tem de continuar nos ensinando. Então vamos continuar nos alimentando, porque quando Jesus chega, ele faz milagres. Jesus chegou na casa de Pedro, a sua sogra está da casa de Pedro, e Jesus cura a sogra de Pedro. E essa mulher é curada. Os demônios as pessoas são libertas da operação do demônio. Jesus continua o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Então vamos continuar crendo nesse Senhor, nesse Jesus que nos ama e nos deu salvação. Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos dando um dia na presença dele. Nós finalizamos aqui, hoje é o final do mês de abril, mas amanhã começa o mês de maio, um mês maravilhoso, um mês abençoado. É o mês onde se comemora, no segundo domingo, o Dia das Mães. Então, nós vamos continuar nessa caminhada, dessa leitura, lendo e meditando o Evangelho de Lucas. E nós vamos continuar amanhã, no capítulo de número 5. Nós começamos amanhã, se o Senhor nos permitir, nos der força, e eu creio nisso. Se Jesus não voltar, se voltar, nós estaremos com ele. Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso. Não esquece, deixe seu gostei, comente e compartilhe com a sua família. Amém.